prezadas crianças, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A Arca da Aliança era o que Israel tinha de mais poderoso. Lá estava a tábua da lei com os 10 mandamentos, e era de lá que o Senhor manifestava as suas ordens quando Moisés conversava com ele. Quando os filisteus haviam vencido Israel numa batalha, os sacerdotes tiveram a ideia: vamos trazer a Arca da Aliança e colocar no nosso exército. E essa ideia pareceu maravilhosa, porque o Senhor estará conosco e nós não morreremos. Os filisteus ficaram em pânico. Nossa, chegou o Deus dos hebreus. Eles estão com uma alegria imensa. Quem nos salvará das mãos deles? Os 2 filhos de Eli, o sacerdote Eli, chamavam-se Ofni e Finéias. E foram eles que seguraram a Arca da Aliança durante o combate. Mas, depois de todo esse susto, a guerra começa e quem é que vence? Quem vence são os filisteus e não os israelitas. Por quê? Porque os israelitas tinham feito da arca um amuleto, uma coisa que se usa para dar sorte. E Deus não é um amuleto. A gente pode utilizar coisas boas. Por exemplo, eu posso utilizar uma medalha, uma corrente, um terço, mas isso não é uma superstição. Isso pode me ajudar a lembrar a minha devoção para com Nosso Senhor, Nossa Senhora, mas isso não é uma coisa mágica que me dá sorte. Se eu fizer daquilo que eu uso, por exemplo, um escapulário, um meio fácil de eu me salvar e não ir para o inferno, mesmo sem eu me afastar dos meus pecados, o Senhor não me atende. Ofni e Finéias eram 2 homens maus, o comportamento deles não era nada exemplar, diz a Bíblia. E não foi porque a arca estava com eles que eles foram salvos. A arca, o que havia de mais querido dos israelitas, ficou agora nas mãos dos inimigos, dos filisteus. Isso é para nós lembrarmos como é importante a conversão interior e como de nada valem os objetos exteriores se o interior não for também mudado. O Evangelho traz hoje a cura de um leproso. O leproso crê: se queres, tens o poder de me curar. Jesus responde: eu quero, fica curado, e a lepra desaparece. Jesus, porém, manda que o leproso que agora está curado vá mostrar-se ao sacerdote. O que o sacerdote vai fazer? Vai curar a lepra? Não, ele já está curado. Mas ele vai oferecer um sacrifício pela purificação daquele leproso. Assim mandava a lei de Moisés. Hoje, quando alguém está leproso pelo pecado, Jesus também manda: vai mostrar-te ao sacerdote. E o sacerdote de hoje não apenas verifica se a lepra foi curada. Não, o sacerdote perdoa os pecados, ele purifica de verdade. E ainda que nós estejamos com a alma mais vermelha do que a púrpura, ela se tornará mais branca do que a neve. Tanto ontem como hoje, Jesus não diz: confessa seus pecados a Deus e Deus te perdoa, sem passar pelos homens. Não. Ele faz questão de que nós nos ajoelhemos diante de um homem como ele, para contar os nossos pecados e receber a absolvição, e sair de lá limpos e com o propósito de não pecar mais. A confissão também não é um amuleto, ela não é um rito que me dá sorte. Por isso, quem se confessar e não quiser contar todos os pecados, ou contar todos os pecados, mas não tiver a intenção de não pecar mais, não sai de lá perdoado. Sai de lá com um pecado maior, que é o pecado de sacrilégio contra a confissão. A liturgia de hoje, portanto, nos ensina a amarmos as coisas de Deus, mas não fazermos delas objetos que dão sorte. Vamos pedir que Nossa Senhora e São José nos façam entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.